Então, pessoal, vamos continuar aí. E então, lá na página 115, que eu pedi para vocês marcarem lá os dois primeiros parágrafos, né? No terceiro parágrafo, eu pedi para vocês marcarem as duas primeiras linhas, tá? O que acontece? O expansionismo, a política externa dos Estados Unidos, ela iniciou, né? Lá no período em que igual nós estudamos, né? Lá no período de expansão do território dos Estados Unidos, né? Que foi o Destino Manifesto, tá? Que foi a expansão para o oeste. Vocês até têm esse documento, esse resuminho que eu já passei isso para vocês, tá bom? Esse Destino Manifesto fez com que o povo estadunidense se tornasse os Estados Unidos hoje, que ele expandiu o seu território, dominou todo o território, tá? E aí, decretando, né, a independência total em 1776 como Estados Unidos da América, com seu território já definido, tá? Ele passou a se expandir para outros territórios. Né, ele comprou o Alasca, né, da antiga União Soviética, que pertencia à Rússia, né, conquistou o Havaí, que é uma ilha, né, do Pacífico, que pertencia ao Japão, e conquistou outras ilhas também da América Central, né? Construiu um canal, né, no Panamá, que é na América Central. Ele construiu esse canal para facilitar o comércio entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, né? E depois, só lá em 1999, que ele devolveu para o domínio desse território, desse canal, para o Panamá. Então, os Estados Unidos, ele criou um império, né, um imperialismo, né, uma expansão por outros territórios, dominar outros territórios, em busca de quê? De poder, tá? Em busca de poder através dessa política externa. Então, lá na página 115 também, aonde está escrito o imperialismo, vocês vão marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, que vai até o ponto, onde está assim, a projeção dos Estados Unidos foi crescendo ao longo do século XX, aí vocês marcam até econômica e militar, tá? Aí nós temos um mapinha mostrando essa expansão dos Estados Unidos pelo continente americano. Vocês vão fazer um xizinho nesse mapa, onde cada quadradinho desse aí mostra o que eu tô a respeito desse imperialismo, desse expansionismo dos Estados Unidos, tá? Então nós temos em Cuba, na Guatemala, Honduras, Panamá, Haiti, República Dominicana, Granada, Nicarágua, né? Vários países aí da América Central influenciados pelos Estados Unidos. Então, na página 116, vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, tá? Que vai falar sobre isso. E depois, as 3 últimas linhas do primeiro parágrafo, tá? As 3 primeiras do primeiro parágrafo e as 3 últimas do primeiro parágrafo, tá? Depois do expansionismo para a América Central, ele expandiu para a América para a América do Sul, né? Através de incentivo, lá no período da Guerra Fria, né? O medo da chegada do socialismo na América, ele influenciou os países a se tornarem ditadura militar, no intuito de proteger, né, esses países da chegada do comunismo, do socialismo, tá? E mantivesse esses países como capitalistas. Então, nesse período de ditadura militar na América do Sul, foi total influência dos Estados Unidos. Nessa página 116, vocês vão marcar 1, 2, 3, 4, o 4º parágrafo todinho, tá? Que aí vai mostrar a respeito do Plano Marshall dos Estados Unidos, que
era para armar os seus aliados, que é isso que eu tô falando com vocês, né? No caso da América do Sul, que eles se tornassem, né, mais economicamente, militarmente, se defendendo do comunismo, tá? Essa era a ideia dos Estados Unidos. Olha a intenção dele, a maldade em relação a isso. Qual o objetivo dele? Impedir que o socialismo comunista ganhasse a Guerra Fria. Então ele tinha que conquistar aliados, mesmo que fosse forçado. E aí vocês marcam o último parágrafo, onde está assim: a América Latina, os Estados Unidos ampliaram sua influência, aí vocês marcam até no continente, tá bom? As relações do Brasil, né, que é a última parte aí, com os Estados Unidos, está relacionado também a essa questão lá do período da Guerra Fria, tá? E os brasileiros são totalmente aliados dos Estados Unidos desde aquele período, tá? Depois, nessa parte das relações entre Estados Unidos e Brasil, vocês marcam o segundo parágrafo, tá? E também os 3 últimas linhas do último parágrafo. Nesse caso aí, o Brasil tinha uma total relação com os Estados Unidos também porque ele era o principal comprador do principal produto brasileiro na época, que era o café, tá? Depois a borracha, né? Então, em termos de setor financeiro, industrial, o Brasil sempre foi dependente da venda desses produtos para os Estados Unidos, que é um dos principais compradores, ok? E lá na página 117, nós vamos ver aí o poder, a potência militar estadunidense, tá? Aí vai mostrar, eu vou pedir para vocês marcarem embaixo do mapa, que eu também já falei a respeito disso, dessa questão militar, né? Vocês vão marcar debaixo do mapa o primeiro parágrafo, tá? Que vai falar aí, no caso da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve os Estados Unidos, os países da Europa, que armavam os seus aliados para ganhar para que o capitalismo ganhasse em relação ao socialismo, né? Nós temos aí os rivais, né, dos Estados Unidos, e nesse caso aí, ele vai falar nessa parte desse mapa aí, os Estados Unidos, a expansão dele em 2010. Então vocês vão observar que no mundo todo tem pontos estratégicos, tá? Bases militares dos Estados Unidos em pontos estratégicos, ou seja, nos seus aliados, para numa possível guerra ele já está armado, tá? Então todos os Estados Unidos está protegido, além dos outros lugares, dos pontos que eles têm interesse, tem também bases militares dos Estados Unidos, tá? E com isso, os Estados Unidos, ele, por ter essa imponência, né, militar, né, e querer impor essa questão econômica também sobre os países no mundo em geral, os Estados Unidos lida muito com a questão do terrorismo. Eles morrem de medo em relação ao terrorismo. E o que é o terrorismo? O terrorismo é você pôr medo em alguém, né? Através de ameaças, né? Indicando que você é superior àquela pessoa. Então, alguns países, alguns povos, eles têm uma certa intransigência em relação a essa dominação dos Estados Unidos. Então, eles acabam criando grupos rebeldes, né, que criam uma causa, né, de que vai vencer, que vão melhorar de vida, tá?
E a melhora de vida dele está totalmente relacionada ao quê? A enfrentar os Estados Unidos e mostrar que os Estados Unidos não é tudo isso, né? E que ele é frágil, tá? E aí surgem alguns grupos no mundo, principalmente no Oriente Médio, que é o foco ali dos Estados Unidos por causa do petróleo, eu já falei isso com vocês. Então surgem alguns grupos terroristas, chamados terroristas, que são extremistas da religião islâmica. Eles são altamente extremistas, não tem nada a ver com a religião, tá, gente? Para deixar claro isso para vocês. Então, esses extremistas, eles se armam com bombas, eles explodem carros, locais onde tem muita aglomeração de pessoas, né? Principalmente nesses lugares ricos, né? Esses países ricos, porque para eles chamar a atenção do mundo para a causa deles, que é diminuir a desigualdade social no seu país, no mundo e etc. Então, quanto mais pessoas ele matar daquele país, mais ele vai ter a salvação, mais ele vai conseguir melhorar a sua condição no seu país. Então, os terroristas agem por isso. Como os Estados Unidos é muito visado em relação a isso, que ele criou muitos inimigos por causa disso, por causa dessa imponência dele, ocorreu em 2001, né, o 11 de setembro, tá? O 11 de setembro de 2001, um ataque a 3 partes dos Estados Unidos muito importante. Quando ocorre uma guerra, são atacados partes importantes de um país, né? Para você desestabilizar aquele país, deixar ele frágil para uma possível invasão. O que seria uma invasão de tomada de território, né? De domínio ali de poder? O que seria esses 3 ataques que foram feitos nos Estados Unidos? O primeiro ataque foi feito em Nova York, que é o coração econômico dos Estados Unidos. Nós estudamos isso lá quando nós estudamos a economia, né, dos Estados Unidos. Então, foi jogado vários aviões sequestrados, né, que estavam indo em direção aos Estados Unidos. Esses aviões foram em direção exatamente a determinados pontos. O primeiro avião foi para Nova York, nas chamadas duas torres gêmeas, e derrubou as torres gêmeas. Esse avião, os 2 aviões que derrubaram, foram 2 aviões, derrubaram as torres gêmeas, que era o coração ali de Nova York. E morreu muitas pessoas, muitas vítimas. Vou passar até um vídeo para vocês sobre isso. E foi muito desesperador. Outro ataque que eles fizeram, então atacaram a economia, depois atacaram a Casa Branca. Mas antes de cair na Casa Branca, foi interceptado esse avião e desviado para outro lugar. A Casa Branca, que é onde fica o presidente, a parte política, administrativa, muito importante também. Outro lugar muito importante é a defesa deles, militar e da inteligência, que é onde fica a CIA, né? Que foi na Virgínia, que é onde fica o Pentágono, tá? Então, esses 3 ataques muito importantes que ocorreram nos Estados Unidos. Não foi com tanto número de vítimas quanto as Torres Gêmeas, tá bom? Vocês vão ver até no vídeo. Então, no livro de vocês, na página 117, vocês vão marcar o primeiro, onde está assim, lidando com o terror. Parágrafo todinho vocês vão marcar. Por quê? Porque aí vai explicar tudinho o que aconteceu. Esse caso foi muito trágico para os Estados Unidos, e o que mostrou que os Estados Unidos estava frágil com as suas fronteiras, com as suas políticas de fronteira, política externa. Então, os Estados Unidos se fechou totalmente para imigrantes, ficaram muito rigorosos em relação a isso, principalmente vindo os árabes, e também ficou intolerante essa questão do terrorismo, se armou totalmente e botou vários pontos no mundo como estratégia para, se acontecesse um possível ataque, isso não ocorresse novamente. E foi atrás do principal alvo, que
arquitetou todo esse ataque chamado Osama Bin Laden, que inclusive tinha sido, né, do exército dos Estados Unidos, da CIA, e voltou para suas terras. Ele é do Afeganistão, foi morar nos Estados Unidos, estudou lá, trabalhou, conhecia tudo, voltou para suas terras, onde a sua família é produtora de armas, então ficou muito mais fácil arquitetar isso tudo, e arquitetou todo um plano de destruição em massa para os Estados Unidos, mas muita coisa não deu certo. Então, os Estados Unidos foi atrás dele, né, lá no Afeganistão, e destruiu todo o Afeganistão atrás do Osama Bin Laden. Só lá, depois de 2001, só lá em 2010 que foram achar ele e conseguir matá-lo, tá? Outro ataque que os Estados Unidos fez foi ao Iraque, né? Para que ele conseguisse atacar o Iraque, dominar o Iraque, foi dizendo que o Iraque lá tinha bomba atômica, produção em massa, né, de bombas atômicas, e isso era proibido, né, e é proibido pela ONU, né, pelas Nações Unidas, que foi um acordo feito depois da Segunda Guerra Mundial, que ninguém mais faria armas nucleares. E ele acusou o Iraque de estar fazendo isso. Como o governo do Iraque era governado pelo Saddam Hussein, que era o presidente, eles conseguiram incriminar Saddam Hussein, tirar Saddam Hussein do poder para conseguir invadir o Iraque e tomar o Iraque lá com as suas tropas, dizendo que estava causando a paz no Iraque, para o povo iraquiano, e tirando todas as armas. Mas na verdade isso não aconteceu, porque não existia armas nenhuma. Isso foi só um pretexto para invadir o Iraque, tomar o Iraque, né, como poder militar, e poder ter exploração do petróleo ali com muito mais facilidade. E eles conseguiram derrubar o seu ditador e implantar a democracia e colocar o candidato que eles queriam, que era a favor dos Estados Unidos, lá no Iraque. O Saddam Hussein, eles acusaram Saddam Hussein lá no período da Segunda Guerra Mundial de ter massacrado um povo, os curdos, né, como foram massacrados, que ele era muito extremista, né, não aceitava raça que não fosse pura e essas coisas. Então, como ele foi cruel, foi desumano e tal, eles conseguiram acusar, e ele foi enforcado, porque lá as leis são assim, são enforcados, né, em praça pública. Então Saddam Hussein foi enforcado, julgado no seu próprio país, e depois disso os Estados Unidos tomou posse, tá? Então na página 118 nós vamos marcar isso aí que eu expliquei para vocês, tá? Vocês vão marcar o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo vocês vão marcar as 3 primeiras linhas, tá? E as 3 últimas. No 1, 2, 3, 4. Marcar o 4º parágrafo, tá? O 5º, o 7º e o 8º parágrafo, tá? No caso, os Estados Unidos não só criou esse padrão de segurança militar contra o terrorismo, né? Não só contra os países árabes, mas também contra a Coreia do Norte, que é inimiga declarada dos Estados Unidos, assim como outros países, como Cuba, como um grupo extremista que tem na Colômbia, que são as Farc colombianas, né, que são contra o domínio dos Estados Unidos na Colômbia, a Venezuela também atualmente. Então, os Estados Unidos, no entorno desses países que são seus inimigos, né, declarados, né, ele já se armou por um possível ataque, então, né, e fechou suas fronteiras. Em 2011, né, nós tivemos aí a retirada das tropas estadunidenses, porque estava se gastando muito, né, com isso, do Iraque. Eles saíram de lá e voltaram para os Estados Unidos, que deixaram o Iraque totalmente destruído, tá? Inclusive tem até um exercício lá na página 120 mostrando uma charge em relação a isso, né? As tropas americanas deixam o Iraque. Aí o soldado, tchau pessoal, desculpa aí qualquer coisa. Ou seja, a imagem mostra a destruição lá
de todas as casas e, né, pessoas, né, crianças abandonadas, etc. Ok, gente? E aí, com isso, os Estados Unidos hoje, atualmente, com Donald Trump, ele tem fechado totalmente a fronteira dos Estados Unidos, tá? Então, tem um acordo de fiscalização aí contra o Irã, contra o Iraque, contra a Coreia do Norte, contra vários países do Oriente Médio, tá? E esse grupo que é extremista, mais conhecido aí do mundo, é os xiitas, tá? Porque a religião islâmica ela é dividida em duas, em sunitas e xiitas. Os xiitas são radicais, os sunitas são menos radicais, tá? Em termos da religião islâmica. Ok, gente?